Jesus possa nos abençoar nessa tarde, que Ele possa nos fortalecer, que Ele possa nos trazer da sua paz, da sua luz, da sua energia amorosa, para que nós aqui reunidos possamos, ao ouvir dessa paz, dessa luz, estar bem, tanto física quanto espiritualmente. E que a gente sinta que valer a pena ter estado aqui, né, nesta tarde, para ouvir algumas coisas, fazer as nossas reflexões, que vão trazer a nossa transformação. O grande objetivo do Espírito ao encarnar é a sua transformação. E a transformação se faz através das mudanças, através dos questionamentos. E, aliás, o tema de hoje é um tema que requer que a gente faça algumas reflexões. Porque o ser humano, ele vive num mundo de diferenças, um mundo de muitas coisas que a gente não concorda às vezes, e outras a gente concorda. Em um mundo em que, se a gente não fizer uma análise, se a gente não parar para pensar sobre as coisas, se a gente se deixar levar apenas pela emoção, nós vamos acabar ficando doentes. Até pode parecer impressionante isso que eu vou dizer, mas tem pessoas que ficam doentes por não concordarem com a atitude de outras, por não se conformarem, questionarem a Deus sobre isso. Então elas não percebem, mas elas, por não aceitarem esse tipo de coisa, por não aceitarem o comportamento do outro, acabam entrando num processo de insatisfação, de não se sentir bem em viver. Chega a esse extremo, tá bom? Porque algumas pesquisas foram feitas com pessoas que estavam em depressão, deprimidas e tal, elas não sabiam responder exatamente a razão. Tá? Tem o caso de um conhecido que surtou um determinado dia, viu lá uma pessoa jogar um copo de plástico na rua, parou o carro, desceu e foi lá discutir com a pessoa. Só que ele era motorista de uma outra pessoa, ele era um funcionário. Então ele parou o carro para ir discutir com alguém que tinha jogado um copo de plástico na rua, coisa que ele não concordava, e ele acabou perdendo o emprego. Olha o nível, né, do estresse, o nível do surto que a pessoa pode chegar por não pensar, ou então não raciocinar sobre as coisas. Então a intenção dessa palestra é que a gente possa refletir um pouco sobre esse tema. Até que ponto a gente pode condenar e até que ponto a gente pode compreender as coisas. Tá certo? Vamos começar com uma frase. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu um rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom juízo de ti, és um verdadeiro sábio. Olha que interessante. Essa frase ela foi retirada de um livro, tá? Eu vou mostrar para vocês de quem é, ó. É do Antoine Saint-Exupéry, né? Que é do livro O Pequeno Príncipe. E qual é a proposta que ele está dizendo aqui? Olha, você vai julgar você mesmo, que é mais difícil. Se você conseguir, né, você vai se tornar um verdadeiro sábio. A proposta dele, na verdade, é para que a gente faça essas reflexões, baseado nesse introito que eu fiz aí, né? De não chegar ao ponto de passar por uma situação que nem aquela desse meu amigo que eu falei para vocês. Tá certo? Nós temos que primeiro fazer uma base nossa. Fazer um conhecimento, ou seja, fazer uma prospecção íntima das nossas coisas. E depois, se for o caso, pensar nos demais e não viver em função dos demais. Tá certo? Bom, então a ideia aqui é a seguinte: que juízo é que nós fazemos das atitudes alheias? Vamos ver. Não julgueis a fim de não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles.
Preciso dizer para vocês quem falou isso? Está ali, certo? Um dos seres mais evoluídos que estiveram aqui conosco, se não o maior deles, olhando o comportamento do ser humano, ele falou: olha, melhor não julgar, sabe? Porque quando você faz isso, com a mesma medida, você também vai ser julgado. Ou seja, nós vivemos, na verdade, numa situação em que nós estamos num processo, principalmente por ser espíritos encarnados aqui na Terra, nós estamos num processo em que está todo mundo aprendendo. Naturalmente que as lições são diferentes, porque somos diferentes, mas não tem ninguém que não esteja aprendendo alguma coisa, tá certo? Uns em maior nível e outros em menor, às vezes uns aprendendo coisas primárias, outros um pouco mais evoluídos. Só que a gente esquece que esses que estão um pouco mais evoluídos passaram também por um processo de evolução primária. Talvez o que a gente critique hoje, nós cometemos ontem, dentro do conceito da reencarnação, tá certo? Para isso a gente tem que aceitar esse conceito. Aí a questão que eu coloco aqui é: nós realmente temos capacidade e a devida autoridade para julgar alguém? Com base nisso que eu coloquei aqui, que estamos todos num processo de aprendizado. O máximo que eu posso fazer é falar: olha, isso aí eu já não faço mais. Mas será que eu já não fiz? E mais, será que eu não farei caso eu tenha que vivenciar uma situação semelhante? É para pensar. Porque você estando de fora, fica fácil você interpretar e analisar e até achar soluções para as coisas dos outros. O problema é quando você vivencia algo, e aí você tem que tomar uma decisão. E mais, não esqueçam vocês que nós somos seres que às vezes agimos de forma tempestiva. Nós reagimos, na verdade. Você não para às vezes para pensar, para tomar uma decisão, a não ser que você tenha tempo para isso. Mas se você tiver que reagir a alguma coisa, ela vai ser tempestivo. Você não vai ter tempo de pensar. E de que forma você vai reagir? Nós não sabemos. Só enfrentando a situação. Tá certo? Qual é a nossa base interna para o nosso julgamento e também para o julgamento de outras pessoas? Essa é uma outra questão que eu quero que vocês pensem. Como é que eu me julgo? E, consequentemente, como é que eu julgo o outro? Com base em quê? Com base em que aprendizado? Com base em que convivência? Com base em que histórico? Com base em que experiência? Lembra que eu falei aqui? Às vezes você pode não ter feito coisas, mas pode ser que você venha a fazer. Você não teve a experiência ainda. Todos nós temos uma base, tá, gente? Isso que a gente precisa entender. A base, ela é uma coisa muito complexa que a gente vai tentar entender agora, ó. Vamos ver. Os conceitos espíritas esclarecem quem efetivamente somos hoje. Então vamos tentar entender quem somos nós hoje, tá? Hoje eu estou aqui com vocês como Edson, tá certo? Usando essa roupagem aqui. Porém, o Edson é para esta experiência. O Edson já teve outras vidas, já teve outras experiências, já vivenciou outras coisas. Depois, lá no plano espiritual, desencarnado, descobriu que precisava de novos aprendizados, tá certo? E reencarnou com a oportunidade de aprendizados como Edson. Esse processo todo do Edson anterior está lá no meu íntimo, gravado lá no meu subconsciente, as minhas experiências, as minhas vivências. Então imagine, por exemplo, que se eu for uma pessoa que não tenha ainda passado por mudanças de sexo, por exemplo,
Nesta daqui, eu posso ser alguém que tenha um certo preconceito em relação ao sexo, ao outro sexo. Se eu for uma pessoa que não tenha vivenciado situações onde eu encarnei em corpos, por exemplo, de raça diferente, pode ser que nesta daqui eu ainda traga lá no meu inconsciente a ideia de ter preconceitos raciais, porque eu ainda não vivenciei situações semelhantes. Tudo bem até aí, gente? Parece uma coisa absurda que eu estou falando ou não? Bom, então, cada um de nós traz a sua bagagem. Depois nós encarnamos num lar, tá certo? Num ambiente familiar. E ali, durante a nossa fase, principalmente da infância, nós vamos captando ideias, vamos captando conceitos, preconceitos, sei lá, coisas enraizadas de culpas, de processos, onde a gente vai então crescendo como seres, trazendo aquilo que a gente tem na nossa bagagem, com mais aquilo que a gente absorveu no nosso lar. Então imagine vocês, por exemplo, lembra que eu falei que talvez eu fosse uma pessoa que não tivesse ainda tido a oportunidade de reencarnar em raças diferentes. Aí eu venho para um lar onde eu começo a ouvir coisas, né, do tipo racial, preconceituoso. Qual vai ser a chance de eu crescer absorvendo isso no lar e na minha fase adulta eu ter isso lá no meu arcabouço íntimo, sem que isso venha meio que à tona, entende? Está lá no meu íntimo. E às vezes eu nem sei por quê. Eu não tive as experiências, não tive oportunidade de aprendizado, e eu ouvi ali no meu lar, enquanto ali convivência, uma série de coisas. Então hoje nós somos uma somatória das nossas experiências, com mais aquilo que a gente auriu ali no nosso lar, no nosso meio onde nós convivemos e por aí afora, com a nossa sociedade, no nosso país, com as ideias que estão presentes no nosso país e por aí afora. Mais ou menos isso que somos nós, tá? Esse conjunto, tá certo? Toda opinião ou juízo sobre fatos, pessoas ou atitudes, inclusive as nossas, que mantemos no presente, tem ligação direta com fatos ocorridos anteriormente. Então nós criamos essa base, como? Ou por fatos ocorridos anteriormente, ou por aquilo que a gente adquiriu também lá durante a nossa fase de aprendizado, né, na infância, ou na família, ou com os coleguinhas, ou no convívio, nos coleguinhas, né, de escola, ou no convívio ali no bairro, por aí afora. E como eu já falei aqui, até o país influencia. Vocês podem estar achando estranho eu estar falando isso, né? Mas tem coisas que nós fazemos aqui que em outros países as pessoas ficariam horrorizadas, e para nós aqui é normal, tá certo? E vice-versa. Nossos juízos são subprodutos de experiências e conhecimentos adquiridos na idade infantil e também através das vivências pregressas. Isso aqui é só para a gente fechar esse item. Até aí tudo bem? Bom, então agora vamos tentar entender a nossa concepção de certo ou errado. Da onde ela vem? Tá certo? Todos possuem um reservatório moral, ou uma coleção de regras e preceitos a ser cumpridos, do qual nos servimos para concluir e catalogar as atitudes em boas ou más, as nossas e a de outros. Então vejam, nós temos aprendizados que não estão latentes, mas que fazem parte dessas nossas convivências, que nós trazemos lá no nosso íntimo e que não estão muito claros. Vou tentar dar um exemplo simples disso daí. Por exemplo, a questão
do sentimento de raiva. Vocês conhecem algum ser humano que nunca teve raiva? Ou que nunca vai ter? Faz parte, vocês concordam? Basta você ser provocado para ver o que acontece. Você não decide, né, quando você é provocado, vou ter raiva disto ou não vou ter raiva disto. Simplesmente vem. Por quê? Porque faz parte de um processo de desenvolvimento do ser humano, é da natureza, é do físico isso, é mais do instinto. E todo mundo tem. Só que sempre nos disseram que ter raiva é errado, que não pode. Tá certo? Você sempre foi castigado quando você tinha. Então, aquilo que na sua natureza faz parte de você é considerado algo errado. O que você faz com isso? Você não trabalha isso mentalmente, você simplesmente vive. Tá certo? Eu estou dando um exemplo da raiva, mas aí tem uma série de outras coisas que nós catalogamos lá no nosso íntimo e que a gente concorda ou não concorda, e aí a gente convive no mundo e a gente fica num processo de se sentir mal, inclusive em viver, sem perceber que poderia estar pensando de forma diferente. Será que as experiências adquiridas em vida contribuem ao longo do tempo para mudar a nossa forma de compreender, analisar e julgar as atitudes alheias? Os mais velhos que o digam, apesar de que tem pessoas mais velhas que são ainda turronas. Mas as experiências, a vivência, vai fazendo com que a gente mude. Coisas que a gente condenava e que talvez a gente tenha que vivenciar, a gente fala, opa, agora eu entendo porque a pessoa fez isso. Vocês já devem ter ouvido, se vocês já não falaram isso, vocês já devem ter ouvido pessoas falarem isso. Agora eu entendo por que meu pai fazia isso, por que minha mãe falava isso, ou por que determinada pessoa fez isso. Por quê? Porque veio a experiência. Tá certo? Você aprendeu uma coisa nova. Não é assim? Será que se tivermos de mudar para um outro país com cultura e valores diferentes dos nossos, manteremos o mesmo modo de ver, analisar e julgar as coisas? Eu costumo fazer um desafio para os alunos em sala de aula, lá, aqui na Casa Espírita, que a gente vai aprendendo tanta coisa, que aí eu falo assim, bom, agora que nós estamos aprendendo tudo isso, imagine que a gente tem que mudar para o Líbano. Nós vamos ensinar a doutrina espírita lá no Líbano do jeito que a gente aprende aqui no Brasil? O que vocês acham? Ou lá no Afeganistão, ou sei lá, num desses países, né? Ou a gente se adapta à realidade de lá, ou o que vai acontecer conosco? Né? E o mais engraçado ainda é quando eu falo para os alunos, olha, você pode não querer ir agora, mas quando você desencarnar, se cadastre lá para ser um dos que vai reencarnar nesse país aí, para ajudar esse país. A maioria está fora. Certo? Ora, é para pensar. Lembra que eu falei aqui? O que a gente faz aqui hoje, em determinados países, é um horror. É um absurdo. E assim como a gente considera um absurdo coisas que para eles lá é natural. Agora você imagine você como espírito vivenciando essas coisas, tendo que, absorver tudo isso como um ser espiritual que você é e contrabalançar tudo isso. Não é fácil. Tá certo? Não devemos esquecer que são os nossos valores morais ou as nossas verdades que denotam a forma e o material utilizados para analisar, medir, julgar e sentenciar quem quer que seja. Então, de novo, a provocação que eu estou fazendo aqui é o que nós temos no nosso íntimo, com tudo que a gente aprendeu, tal, e aqui, que a gente criou o material que
analisa, sentencia, julga e condena. Certo? Quem sabe direito o que uma pessoa é? Antes sendo, qualquer julgamento é sempre defeituoso, porque o que a gente julga é o passado. Olha que interessante essa frase. E nós vamos falar um pouco sobre ela. Mas antes vamos ver quem falou. Guimarães Rosa. Quem sabe direito o que uma pessoa é, ele está propondo aqui. Porque o que a gente julga é sempre o passado. Será que ele está errado? Quando uma pessoa faz alguma coisa que eu considero errada, eu a julgo e a condeno. Mas eu dou oportunidade para saber se essa pessoa mudou em função daquele erro que ela cometeu? Não, eu já classifiquei, condenei, rotulei, carimbei. Então aquela pessoa para mim, ela virou aquilo. Por isso que ele fala que a gente julga o passado dela. A gente não sabe o que ela se transformou a partir dali. Lembra-se que nós falei aqui que a gente está num processo de aprendizado e através das experiências que a gente muda. Um erro às vezes pode ser o grande catalisador da transformação daquela pessoa. Mas a gente já classificou, carimbou, julgou. Aí aquela pessoa já é, para nós, daquele jeito. E o que ela pode ser? Não sei, só se a gente der a oportunidade. Então aqui a grande questão é, nós julgamos de fato ou já condenamos? Porque, gente, o julgamento requer que você faça uma análise e tome uma decisão, né? De concordar ou discordar daquela pessoa. Porém, a gente já condena sempre, certo? Quando analisamos ou pensamos na atitude de alguém, principalmente aquelas que nos agradam, será que o fazemos com imparcialidade? Isso é uma questão aí que eu quero que vocês pensem. Não precisa responder agora. Será que eu sou imparcial para analisar aquilo e julgar? Será que eu posso me pôr como juiz? Será que eu não vou fazer igual se eu tiver que viver uma situação semelhante? Será que eu já não fiz? Posso não ter feito nessa vida, mas será que eu já não fiz numa vida anterior? É para pensar. Para agirmos no mundo com imparcialidade, precisamos de um nível de conhecimento e entendimento que nos coloque acima das pessoas ou ações praticadas por elas. Ponto. Você fala, pô, mas você também está exagerando. Não, não estou. Se eu não jogo mais copinho de plástico na rua, é porque eu já tenho uma compreensão e eu entendo que aquilo é errado. Então eu estou um pouco acima daquela pessoa que ainda faz. Tá certo? Isso não é errado. É que eu já tive uma compreensão que ela ainda não tem. Porém, eu estou falando aqui de uma coisa básica. Agora a gente tem que pensar em outras coisas, em atitudes inclusive, que nós condenamos, mas que muitas das vezes nós fazemos. E aí, a grande questão é essa aqui, ó. Uma pessoa realmente elevada se apresenta e se coloca como tal? Se ela se coloca como sendo elevada, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque isso, porque aquilo, ela é elevada? Para mim, uma pessoa elevada não tem orgulho, não tem vaidade, né? Então ela jamais vai se colocar como tal. Tá certo? Vocês conhecem essa passagem do Evangelho, né? Atire a primeira pedra. Vocês lembram dela? Eu vou só lembrar, a mulher era adúltera sim. Ela foi pega em adultério. A lei da época dizia que ela tinha que ser apedrejada até a morte. Aliás, até hoje é assim lá em alguns países, tá? Alguns países mais... E ela tinha que ser apedrejada até a morte. E aí propuseram para Jesus: olha, está aqui a mulher, foi pega em adultério, a lei diz que ela tem que ser apedrejada até a morte, tu o que dizes?
Jesus, conhecedor do ser humano, olhou aquela turma, né? Falando assim: é o seguinte, olha, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E ficou em silêncio. As pessoas começaram a pensar, né? Falaram: peraí, será que eu tenho o direito de ser o que vai jogar pedra? Eu posso não ter cometido adultério, mas eu já fiz outras coisas. Então agora nós vamos classificar os pecados para saber o que merece ser apedrejado ou não. Então, quantas pessoas estavam com esse tipo de digressão, né, com esse tipo de pensamento, elas foram se retirando. E aí sobrou só o Jesus e a mulher. Teoricamente, ele poderia condená-la. O que vocês acham? Ele tinha autoridade para isso ou não? Tinha, né? Aí o que ele fala para ela? Mulher, cadê aqueles que te acusavam? Se foram, Senhor, pois nem eu tampouco te acuso. Vá, não peques mais. Então eu gosto muito dessa passagem, porque ela traz um processo de reflexão muito profundo para nós. Vamos ver aqui, ó. Atire a primeira pedra é um convite para uma análise sincera de quem somos realmente, se nunca erramos ou se ainda não erraremos. Então toda vez que eu tiver que analisar a atitude de alguém, vou pensar nisso. Eu posso jogar a primeira pedra? Né? Vá e não peques mais é um convite à aceitação dos nossos erros, com o devido arrependimento. É também um convite para seguirmos adiante, tentando não errar mais. É mais ou menos assim: filha, você errou, você cometeu um equívoco, você viu que quase você foi, né, apedrejada por causa disso. Aprenda com isso. Vá, não peques mais. Ou seja, você se transformou agora, você já é uma outra pessoa. Você tem uma experiência que poucas pessoas tiveram. Transforme-se a partir daí. Siga, não errando mais, é lógico. Tá certo? Esse é o convite. Para quem raciocina e aceita seus erros e os erros alheios, o aprendizado e a evolução se dará de forma mais rápida. É isso que eu quero que a gente preste atenção. Eu não posso viver no mundo só pela emoção, eu tenho que usar a razão. Eu tenho que pensar sobre as coisas e não simplesmente ser levado. A partir do momento que eu começo esse processo de pensar, de ver, de analisar, de questionar, de tentar me colocar no lugar do outro, por aí afora, eu estou aprendendo também. Eu não preciso vivenciar uma experiência, entende? Porque eu estou num processo de aprendizado. É isso que se espera do ser humano racional, que somos nós. Tá certo? Outra, nós agimos por instinto, como eu já falei aqui hoje. Porém, quando a adrenalina baixa, né, que você relaxa, a razão se sobrepõe. E aí você às vezes tem que tomar decisões baseado em coisas que você fez impetuosamente. O grande problema é que tem pessoas que mantêm, elas agiram por ímpeto, né, e depois que ficam raciocinando, continuam mantendo, porque não quer mudar de opinião, não quer ser visto como um fraco ou coisa que o valha. Quando na verdade a pessoa que se transforma, a pessoa que se reanalisa, a pessoa que se reeduca é o forte e não o fraco. Porque o fraco é aquele que mantém. Não devemos julgar a vida dos outros, porque cada um de nós sabe da sua própria dor e renúncia. Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que seu caminho é único. Vamos pensar nessa frase. Veja, uma coisa é você achar que você está certo, a outra é você achar que você é a única pessoa certa. Pessoas que pensam assim sofrem demais e fazem outras sofrerem.
vão passar pela encarnação inteira sem aprender nada, porque não tiveram oportunidade de mudar. Essa frase é do Paulo Coelho, e ela nos remete a isso aqui, ó. Realmente nós temos base para condenar alguém? Outro conceito espírita nos diz que todos somos ao mesmo tempo devedores e aprendizes. Tem gente que não entende isso. Por que somos devedores? Ora, porque estamos encarnados. É simples. Por que somos aprendizes? Porque encarnamos para aprender. Aí você pode assim falar, peraí, eu não me sinto devedor, eu vim aqui para outra coisa. Bom, então você é um missionário. Você é um espírito já evoluído que veio para ajudar. Ajude então, por favor. Não é? Eu prefiro pensar que está todo mundo mais ou menos equiparado, certo? Mesmo porque se você se colocar como alguém superior, você vai ter que demonstrar isso, tá certo? Nós estamos preparados? Qual o principal objetivo da reencarnação? Como é que sairemos dessa vida? Piores, iguais ou melhores do que antes? Pior eu acho que não dá, graças a Deus. Mas iguais, talvez. Compromissado às vezes com coisas também. Vou dar um exemplo simples, tá? Você pode ter vivenciado aí experiências anteriores onde você nunca fumou. Então teu compromisso aí era zero com relação a isso. E aqui nesta vida você tornou-se um viciado no fumo. Você não veio para fumar, certo? Dá para você imaginar você se planejando lá no plano espiritual para reencarnar? Fala assim, bom, vamos ver, meu corpo vai ser assim, vai ser assado. Puxa, eu quero chegar em 20 anos, começar a fumar e virar um viciado. Você não vai pensar, jamais vai fazer isso. Só que aí você vem aqui, por escolha sua, você acaba se viciando. E o que é que tem de errado nisso? Teoricamente nada, a não ser que o cigarro pode te levar para lá, para o outro lado mais cedo, e que você pode, ao estar do outro lado, não conseguir ficar livre do cigarro. Então, ao invés de você seguir, você fica preso, vira um encosto de alguém. Gostaram do nome? Então você veio, encarnou para ficar melhor, e depois se transforma num encosto, porque não conseguiu largar o cigarro. Olha um exemplo que eu estou dando de uma coisa banal. Tá certo? Só que assim, você lá fumando e descendo a lenha no outro, entendeu? Fumando e descendo a lenha no outro, fumando e descendo a lenha no outro. Às vezes o outro está seguindo o caminho dele, e você está lá, se mantendo preso na terra. Aliás, julgar os outros fumando cigarrinho é bom, né? Porque você dá aquela tragada, olha, certo? Não é, né? Para o espírita, melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém é tomar a decisão de visualizar bem fundo sua própria intimidade. É o que a gente chama de reforma íntima. Se uma das coisas que nós aprendemos que é base da doutrina é que reencarnamos para nos transformar, para ser melhores, então eu não posso fugir de fazer esse trabalho de análise interna. Mas isso não pode ser algo que seja ruim, entende? Eu não posso fazer disso um cavalo de batalha. Eu não posso me sentir horrível por ser espírita, eu tenho que me sentir bem. Tá certo? Só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber, ou seja, aquilo que não está consciente dificilmente repararemos ou ainda modificaremos. Por isso que é importante ser honesto, ser sincero com você mesmo. Não esconder nada de você. Você pode esconder dos outros, mas de você mesmo não.
Tá certo? Sabe aquela proposta que Jesus fez? Aquele que tiver sem pecado, joga a primeira pedra aí. As pessoas fizeram uma reflexão íntima. Quando você se põe a fazer essas reflexões, você se posiciona no mundo de forma diferente. Pode acreditar em mim. Você passa a ser uma pessoa que não fica apontando dedos, porque você vai sempre apontar um para lá e vai ter um outro voltado para você. Com o tempo você aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Olha que frase interessante. Com a mesma severidade que você julga, você também vai ser condenado. Lembra daquela frase de Jesus? Não julgueis, porque senão com a mesma medida vós também sereis julgados. É mais ou menos isso aqui. Essa frase aqui é do William Shakespeare. E ela nos remete a isso aqui, gente, ó. Será que também nós nos julgamos? A imagem ali tenta mostrar isso, né? Você lá diante do espelho, opa! Às vezes não consegue nem se olhar no espelho, tá certo? Com coisas que você fez. Devido a conceitos enraizados de pecados e culpas, temos uma certa dificuldade em aceitar em nós mesmos os erros cometidos. Lembrem-se, a doutrina espírita ela é nova, e os conceitos dela também são novos, pelo menos da forma como ela está organizada. Alguns conceitos são milenares, mas a estrutura, a forma como ela foi organizada é tudo novo, tem 160, 170 anos no máximo. E nós estamos vivendo há milhões de anos, aprendendo coisas, muitas coisas enraizadas, e aí a gente, quando está diante da doutrina, a gente meio que não consegue entender direito. Então eu vejo às vezes pessoas fazendo palestras, colocando as pessoas para baixo, como se a doutrina fosse acusadora, como se ela fosse cobradora de algo. Mas na verdade a doutrina é da liberdade de pensamento, da liberdade de ação. Ela transfere para você a responsabilidade das suas atitudes, porque você vai ter que responder por elas. Não vai ter nenhum juiz, não vai ter ninguém te julgando, nem Deus, nem Jesus. Lembra que ele falou para a mulher adúltera? Nem eu tampouco, vai, não peques mais. Esse é o conceito da doutrina. Só que poucos o compreendem. Por isso é que sofrem dentro da doutrina. Deveriam sair leves, deveriam sair mais felizes, tranquilos, que estão aprendendo coisas novas. Tá certo? Quando não enxergamos a nós mesmos, estamos nos auto-enganando, porque para muitos a verdade é insuportável, fazendo com que enclausurem os sentimentos no inconsciente. Então, como é uma coisa que eu condeno, e eu não consigo trabalhar aquilo, porque aquilo foi me ensinado que é pecado, eu não posso ter esse tipo de sentimento ainda, eu ainda tenho, e eu tenho que conviver comigo, o que eu faço? Eu tenho duas alternativas: ou eu compreendo e me perdoo, ou eu escondo isso de mim. Como eu acho que eu não tenho a capacidade de me perdoar, que eu preciso de alguém externo para isso, a grande maioria acaba escondendo, quando na verdade a grande sacada e a grande coisa que nós deveríamos fazer é nos compreender mesmo e nos aceitar, porque Deus aceitou e Ele apostou em você, Ele acreditou, e mais, Ele te deu a capacidade de decidir e fazer besteira ou não. Ele não te deu a capacidade de pensar e de agir? Aí Ele te dá isso e depois Ele te cobra? Que Deus é esse? Esse é aquele Deus do antigo, que punia, que castigava. O Deus de Jesus é Deus de amor, é o Deus do vai, não peques mais. Você aprendeu uma lição? Percebe a diferença?
Como espíritas, temos de exercitar o auto-julgamento, porém, antes de tudo, temos de aprender a nos auto-perdoar. Auto-julgamento com auto-perdão é uma somatória de atitudes que vão te transformar numa pessoa melhor, numa pessoa mais jovial, numa pessoa sem ser tão carrancuda, e uma pessoa que vai vivenciar as coisas da vida sem ficar apontando dedos, nem para você, nem para as pessoas. Você pode até não concordar com a atitude daquela pessoa, mas você vai entender que ela ainda está num processo de aprendizado primário, enquanto que você já evoluiu. Tá certo? Somos seres à parte e consciências diferentes, por isso devemos reavaliar os nossos conceitos sobre nós e os outros. Você querer que o outro haja conforme você age é um erro. Por quê? Porque somos diferentes. Então eu sou casado e tenho 2 filhos, e eu quero que os meus filhos ajam de acordo com a minha ideia de certo e errado. Só que a minha esposa tem outras ideias. Como é que faz? Vai imperar a minha, que sou eu que mando. Espera aí, somos todos espíritos num processo de aprendizado, de evolução e de por aí afora. Tem que haver um consenso. Quando começarmos a nos aceitar como somos e a partir daí aprendermos, a não nos julgar, aprenderemos também a não julgar os outros de forma generalizada. Você está de bem consigo mesmo, você passa a estar de bem com o outro. Amar o próximo como a si mesmo. Precisamos também entender que julgar uma determinada ação ou situação coletiva é muito diferente do que julgar a criatura individualmente. Vou dar um exemplo sobre isso. Todos nós, ou pelo menos a sociedade, concorda que a prostituição é um erro. É algo ruim. Vocês concordam? Pelo menos durante o dia, porque de noite tem gente que acha que é bom. Brincadeira, mas vamos pegar a prostituição como exemplo. Prostituição é algo ruim. Então nós todos concordamos aqui que a atitude da prostituição em si é ruim. Só que se a gente começar a analisar cada uma das pessoas que se colocaram como prostitutas e ver as histórias delas, talvez a gente comece a mudar os conceitos. Uma coisa é eu achar que aquilo é ruim, mas eu não posso pegar a pessoa que faz aquilo sem entender o que acontece com ela, o que a motivou, o que a levou e por aí afora. Eu estou usando só um exemplo, tá certo? Porque às vezes a gente condena a pessoa que está numa determinada situação sem entender a história dela. E se Jesus é o nosso maior exemplo, pergunta 625 do Livro dos Espíritos: qual o guia e o modelo para seguir, como exemplo? Vede Jesus. Jesus esteve entre nós, e Ele é nosso guia e nosso modelo, e Ele conviveu com pessoas que nós teríamos distância. Eu queria ter distância, por exemplo, lá do Zaqueu, que era um agiota. Queria ter distância do Nicodemos, que era uma empáfia em pessoa. Pedro era fraco. Judas era um traidor. Madalena era endemoniada, se não era prostituta também. Olha. E ele conviveu, ele ajudou essas pessoas, ao invés de condená-las. Mas nós não somos Jesus ainda, certo? Ainda. Quem sabe depois dessa palestra, a gente não melhora um pouquinho. É brincadeira, mas nós temos que aprender com as pessoas que ensinam coisas boas, tá certo? E um dos ensinamentos básicos dele é esse, de não se afastar dessas pessoas, de ajudá-las, pelo contrário.
Segundo Paulo de Tarso, é indesculpável homem, quem quer que seja, que se arvore em ser juiz, porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com o seu julgamento. Olha que interessante. O que Paulo está tentando? Porque o Paulo teve uma experiência com isso, está certo? Ninguém melhor do que ele para falar. Ele odiava Jesus, ele era perseguidor dos cristãos. Depois vocês viram o que ele trouxe para ele, né? Mas o que ele está querendo dizer com isso? Que eu vou me fechando, eu fico apontando o dedo, condenando, e cobrando e tal. Eu deixo de raciocinar sobre a coisa, deixo de ver as experiências, deixo de levar em consideração, e eu me fecho dentro de um campo de pensamento, de energias ruins sobre aquilo. E existe aí então uma grande tendência, porque como eu estou mantendo a minha energia nesse tipo de campo, uma grande tendência de que essas coisas às quais eu condene comecem a gravitar à minha volta. Percebem? Quer dizer, eu mesmo estou atraindo aquilo que eu condeno, porque eu não consigo sair disso. Para encerrar essa parte aqui, olha essa frase: e disse o divino, ame o seu inimigo, e eu obedeci e amei a mim mesmo. Uau! Fantástico, não é? Gente, eu fiz questão de colocar essa frase aqui é do Khalil Gibran, tá? Fiz questão de colocar ela para fechar esse raciocínio, porque eu tenho visto pessoas que são inimigas de si mesmo, porque ficam se cobrando de coisas que elas ainda não têm capacidade de aprender ou de vivenciar. Eu obedeci o divino e amei a mim mesmo, porque eu era o meu maior inimigo. Isso é para nós pensarmos. Concluindo a palestra, tá? Nossas condutas, observações, análises, interpretações e julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou prisão no nosso processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Vejam, conforme eu olhar as coisas, conforme eu analisar, conforme eu vivenciar, eu posso me sentir livre ou preso. E aí eu vou usar uma outra frase de Jesus que eu acho maravilhosa: os olhos é a candeia do corpo, da alma. Candeia é a luz, tá, gente? Então os olhos é a luz da alma. Dependendo de como for seus olhos, quão tenebrosa poderá ser sua alma, ou quanta luz poderá ter na sua alma. Está aqui. Dependendo de como eu olhar, de como eu julgar, de como eu vivenciar as coisas, eu posso me libertar ou eu posso me aprisionar. Não julgueis a fim de não sejais julgados, é uma alerta quanto a tudo aquilo que afirmamos julgando, pois no auditório da vida, todos somos atores e escritores e ao mesmo tempo ouvintes e espectadores de nossos próprios discursos, feitos e atitudes. Resumindo isso aqui, nós somos o personagem principal da nossa história e coadjuvamos com a história de outros. Coadjuvamos. O problema é quando a gente quer ser o personagem principal da nossa e da do outro, da do outro, da do outro, da do outro. Você quer ganhar o Oscar da vida, entendeu? Como ator principal de tudo. E não é isso. E mais, nós estamos escrevendo a nossa própria história também. Mas preocupados com a história do outro. Essa é a frase que eu encerro a palestra, ó. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Sabe de quem é essa frase? Só podia ser dela, né? Madre Teresa de Calcutá.
Então, gente, eu agradeço a atenção de vocês. Olha, essa palestra ela foi baseada num livro, Renovando Atitudes, do Espírito Hamed. O médium é o Francisco do Espírito Santo Neto, e foi tirado do capítulo 1 do livro, Tua Medida. A tua medida é o que vai determinar de que forma que você absorve as coisas, e eu convido vocês para que conheçam esse livro. É muito legal. Obrigado pela atenção de vocês. Que Jesus possa então nos iluminar, possa nos abençoar, que Ele possa nos fortalecer, que Ele possa nos acalentar com o seu amor, com a sua luz. E que nós possamos, através dos aprendizados, dos ensinamentos, das reflexões que nós estamos fazendo na tarde de hoje, nos tornar pessoas melhores. Porque esse é o grande objetivo da nossa vida, tá certo? Que Jesus nos abençoe então, e que vocês possam retornar para os seus lares em paz e harmonia. Muito obrigado pela atenção de vocês.